Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor é o meu prazer. Este é o nosso tema, o tema desta noite. Certa feita Jesus disse, nós acabamos lendo aqui, eu não tinha combinado com o diácono Alcimar, mas ele acabou lendo Mateus 6, 21, quando Jesus disse: onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Outra pessoa também já disse: quando um homem rico perde a sua riqueza, mostra quem verdadeiramente é seu amigo, porque na maioria das vezes as pessoas se afastam porque têm segundas intenções. É sabido que o Salmo 1 é como a abertura, o salmo que abre o saltério. É como se fosse contido aqui nesse salmo um resumo de todos os outros salmos, de todas as adorações, cânticos realizados ou compostos pelos salmistas e cantados pelo povo de Israel. Esse salmo, ele trabalha uma dinâmica muito interessante, porque ele revela a diferença entre aquele que teme ao Senhor e o que não teme. Ele trabalha aquele que está fundamentado na palavra e aquele que está fundamentado no sistema deste mundo. Ele fala do justo e do ímpio, e quem está no Senhor, ele aponta aqui alguns benefícios. Por exemplo, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, e aí mostra a estabilidade frutífera, no devido tempo dá o seu fruto, a vivacidade, cuja folhagem não murcha, e também o desenvolvimento sadio, porque tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ainda tem uma outra questão, que ele permanece como congregação, como família, e ele é amado pelo Senhor. Amado aqui não é simplesmente um contexto em que você olha para alguém e estabelece um sentimento, mas é algo muito maior que isto. É um relacionamento íntimo de aliança. Porque quando a Bíblia fala a respeito de amar e de conhecer, está falando não apenas de saber sobre alguma coisa. Por exemplo, o Mateus registra que José, quando descobriu que Maria estava grávida e pensou em deixá-la, e depois foi avisado pelo anjo que era uma gravidez do Espírito Santo e era algo de Deus, ele casou-se com ela, e diz o texto em Mateus que ele não a conheceu até Jesus nascer, ele não consumou o casamento. Então, conhecimento tem a consumação do ato pactual. Aquele que está na palavra de Deus recebe isso, pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Este conhecer é um relacionamento íntimo estabelecido dentro do pacto, dentro daquilo que se pode mostrar de algo duradouro. Eu quero então voltar aqui no versículo 2, para que a gente possa entender, porque o versículo 2, ele começa com um advérbio
antes ou pelo contrário. Se estabelece aqui um advérbio, ou pelo contrário, antes ou pelo contrário, significa que ele está contrapondo-se ao que vem antes. E ele está dizendo que bem-aventurado, feliz, muito feliz, é aquele que não, e depois que faz, que não anda no conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, que não recebe a instrução e segue na mesma direção que os ímpios. E aqui essas três expressões de ímpios, pecadores e escarnecedores têm o mesmo sentido, têm a mesma aplicação para um tipo de pessoa. Então aqui está apontando para um sistema mundial que está dirigindo a vida daqueles que estão debaixo do poder de Satanás, que domina este mundo. Primeiro, João disse isso, ele disse que o mundo jaz no maligno, e Deus também deixou claro através dos apóstolos e o próprio Jesus, dizendo que o príncipe deste mundo é Satanás. Satanás, ele governa este mundo caído dentro da licença, da permissão de Deus, que no final todo o reino será entregue ao Filho, depois do sofrimento, morte, ressurreição, glorificação, e quando ele retornar, então ele retorna como o dominador de tudo, lançando Satanás no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. É este mundo que não pode oferecer felicidade, pode até oferecer prazeres, pode até oferecer alguma alegria, mas há uma diferença entre felicidade e alegria. Felicidade é um estado que domina a nossa vida, ainda que as circunstâncias nos arranquem lágrimas. É uma convicção de algo que acontecerá como a consumação, e a vitória é certa. É quando a gente está submetendo-se a uma cirurgia, na convicção de que todo aquele processo que machuca, que dói, que nos arranca às vezes lágrimas, e aquilo ali será para o nosso bem, e logo após eu estarei livre daquele mal através da cirurgia. A nossa caminhada é uma caminhada que olhamos para o futuro, olhamos para o céu, olhamos para a nova terra e para o novo céu, olhamos para um estado sem pecado, foi até falado aqui na oração do nosso irmão Juan. Moramos numa terra em que não somos mais acometidos da nossa natureza pecaminosa, porque ela será então extirpada na nossa morte, e ressuscitaremos então numa nova natureza com um sentimento ou um estado de incorruptibilidade. E lá nessa nova terra e novo céu, todos os inimigos de Jesus, de Deus, serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Então você tem uma convicção santa de que a vitória virá. A enfermidade pode assolar agora, as adversidades podem assolar agora, dúvidas podem surgir agora, mas a convicção me faz enfrentá-las de maneira de cabeça erguida, de maneira corajosa, e a felicidade reina no meu coração. Isto é bem-aventurança. E a bem-aventurança aqui, ela está estabelecida, fundamentada na palavra de Deus, porque ele diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu quero então trabalhar dentro da proposta, o Senhor é meu prazer, apontando aqui dois
fundamentos, ou um fundamento com dois aspectos daquilo que nos traz, que nos dá fundamento, nos dá a garantia dessa felicidade, apesar das adversidades. Então, o fundamento da nossa felicidade, primeiro, ele se dá no afeto que nós temos com o Senhor nosso Deus. Tem a ver com o coração. É quando Deus domina o nosso coração. E é interessante porque o versículo 2, o salmista diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor. Ele não diz o seu conhecimento está na lei do Senhor. Ele não diz que você decorou, memorizou toda a lei do Senhor. Ele não diz que você é capaz de citar toda a lei do Senhor sem errar nenhuma palavra. Ele não diz que você tem doutorado na palavra do Senhor, mas ele diz que você tem que ter prazer na lei do Senhor. Ter prazer na lei do Senhor é o mesmo que ter prazer no Senhor, ter afeto pelo Senhor. Isso envolve vontade, isso envolve o coração, o afeto para com Deus. E quando eu tenho afeto para com Deus, Ele está dominando o meu coração. É porque do coração é que surgem as vontades, a motivação. A boca fala do que está cheio, o coração, disse o Senhor Jesus. Que posição o Senhor ocupa no seu coração? O seu prazer está na lei do Senhor. Essa deve ser a nossa afirmação. O que está sendo tratado aqui não é uma simples aceitação da lei do Senhor e olhar e dizer assim: não, realmente ela é boa, não, realmente ela é necessária. É mais do que isso. É você olhar e dizer assim: o Senhor está certo e eu estou errado. Já é o começo. Mas não é só isso. Não é só isso. Na verdade, olhar para a lei do Senhor como uma exigência cega, em que eu sou obrigado a obedecê-lo por causa da condenação, e somente por isso. É como um casamento em que o cônjuge, dentro de um espaço de tempo, perde a paixão, perde a alegria pelo outro, mas como ele é fiel à sua palavra, ele vive o resto da vida sem ter nenhum sentimento, afeto conjugal pelo seu cônjuge, e eles vivem um casamento inteiro, talvez aí 60, 70 anos, mas vive como se fossem irmãos, como se fosse um amor fraternal. Perdeu-se um para com o outro o deleite conjugal. E isso aqui é o que está sendo tratado. Não é uma questão de você ser membro de uma igreja, manter o seu nome no hall de membros e olhar para Deus e dizer assim: eu não queria ir, mas eu vou porque senão o Senhor me pune. Eu não queria adorar, mas eu vou adorar porque senão Ele me joga no inferno. Eu não gosto de estar lá, mas eu tenho que ir porque senão Ele me condena. Não, não é isso. A questão é você saber que Ele tem poder para isso, mas você se deleitar, se alegrar na presença do Senhor, sentir prazer na presença do Senhor, querer o Senhor na sua vida, querer que Ele esteja com você. O Salmo 119, praticamente todos os versículos, 176 versículos, dizem respeito à lei de Deus, à palavra de Deus, os mandamentos de Deus, e eu quero citar apenas 3 versículos aqui, de uma expressão de anseio do salmista referente a Deus, a sua palavra, consequentemente a Deus. O versículo 97 do Salmo 119, o salmista diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. É uma exclamação de alguém que sente falta de Deus, é alguém que se deleita em Deus e na sua palavra. O versículo 163, o salmista diz assim: abomino e detesto a mentira, porém amo a tua lei. E o final do versículo 174, ele vai dizer: a tua lei é o meu
prazer, a tua lei é o meu prazer. É por isso que João, o apóstolo, também na primeira epístola, escreveu assim: os mandamentos do Senhor não são penosos, porque há deleite no Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo orientou a igreja de Filipos a se deleitar no Senhor, e no capítulo 4, versículo 4, o apóstolo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Não é alegrar-se nas coisas de Deus, não é alegrar-se naquilo que Deus lhe dá, é alegrar-se no Senhor. Toda vez que nós lançamos um contentamento naquilo que Deus criou e nos deu, isto é idolatria. Isto é idolatria, e nós precisamos entender que Deus tem que ser o alvo da nossa afeição, do nosso prazer, da nossa alegria. Quando o apóstolo Paulo escreveu a Tito, ele escreve dentro de um contexto em que a igreja estava, de certa forma, bem distante da palavra do Senhor. Ele chama atenção para isso, e ele diz assim, se eu não estou equivocado, no versículo 5, ele vai dizer assim: por esta causa te deixei em Creta, para que coloques em ordem as coisas. Significa que a igreja estava em desordem. Eleja presbíteros para que eles liderem bem. Falou contra os falsos profetas. Depois ele instruiu a respeito do comportamento das pessoas idosas, dos jovens, do próprio Tito. E depois ele falou a respeito dos servos, e dentro disso, agora no capítulo 2, ele começa a dizer o seguinte: a graça salvadora, ela veio e nos educou de que forma? Para que você renegue as obras da impiedade e deleite-se na obra da piedade. E aí no versículo seguinte, o 13, ele diz o seguinte: aguardando com alegre esperança, ou bem-aventurada esperança, a manifestação da glória de Cristo. Vejam bem, ele não está dizendo que a alegria do povo da igreja deveria ser naquilo que eu vou receber na nova terra e no novo céu. O fundamento principal não é que eu não estarei mais sofrendo lá. O fundamento principal não é que eu não terei mais enfermidades lá. O fundamento principal não é que eu terei mais problemas de relacionamentos lá, não é que eu envelhecerei lá. A grande alegria é da manifestação da glória de Jesus. Quando Jesus, ele virá em glória, e esta glória, ela é absorvida por mim, e eu me alegro nesse Deus vencedor, esse Deus que derrotou Satanás, não só na cruz, mas também na ressurreição, e agora consuma no grande julgamento. Eu me deleito nisso, eu me alegro na glória de Deus. A minha alegria é ver o meu Senhor transbordando de glória, como o Senhor do universo, como o Senhor que manda em tudo e que não pôde ser contido ou derrotado. Então este prazer, esta alegria de estar no Senhor, olha só o que o Davi disse. Ele diz assim: a minha alegria no Senhor é maior do que quando eu me alimento com a gordura, com a banha. Salmo 63, versículo 5. Ele diz: como a gordura e a banha, elas me fazem bem, e você sabe que há um prazer em comer, há um prazer em se alimentar, e você come aquilo que você gosta de uma maneira muito, muito deleitosa. Ele diz que a presença de Deus para ele faz mais efeito do que o melhor prato e o melhor prazer
consequente de uma alimentação que ele muito gostava. Ele está dizendo que o Senhor é melhor do que a melhor alimentação. O Salmo 73, versículos 25 e 26, vamos dar uma olhadinha lá. Olha o que o salmista diz, o salmista Asaf, depois de ele ter entrado num parafuso, ele diz: olha, quando eu olhei para o ímpio, que estava bem financeiramente, bem de saúde, eu fiquei em desespero, quase que resvalaram os meus pés. E aí ele vai dizendo, quando chega no versículo 17, ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus e atirei com o fim deles. E aí agora ele começa a falar algo sobre a sua experiência, e quando chega nos versículos 25 e 26, ele faz a maior e melhor declaração que um homem pode dizer, como tendo afeto, prazer em Deus. Ele diz: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. O que ele está dizendo é que não importa o que ele vai receber do Senhor, ele tem o Senhor. Se ele tem o Senhor, não importa se ele não tem saúde, não importa se ele não tem dinheiro, não importa se ele não tem amizade, se ele tem o Senhor, ele é feliz. O Senhor é a razão da nossa felicidade, Ele é a base da nossa felicidade. Precisamos nos alegrar no Senhor, nos deleitar nele. Olha o que o salmista, no Salmo 84, versículo 10 diz. Ele diz: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000, prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Sabe, eu coloco isso assim, mais ou menos assim, aplicando isso de uma forma um pouco diferente. É melhor viver só 20 anos, 30 anos, ou no meu caso 56 anos, com o Senhor Jesus e morrer, do que viver 120 anos sem o Jesus, sem Ele, sem a presença de Deus na vida. Eu prefiro estar na presença de Deus, eu prefiro estar com os irmãos, do que todos os benefícios que possam vir fora do Senhor. É necessário que nós aprendamos isso, e queiramos isso, e nos deleitemos no Senhor. Aprenda a olhar para o Senhor, aprenda a se deleitar no Senhor, aprenda a se encantar com o Senhor, não com as coisas que o Senhor dá, com elas também, mas elas são consequências. Quando nós queremos aquilo que o Senhor dá no lugar do Senhor, nós estamos chegando lá na casa do sogro da Damares, quando ele está lá beneficiando o café, limpando o café, preparando para que ele fique no ponto de torrar, e aí cria-se um monte de palha, e aí alguém chega e diz assim: olha, eu vou lhe dar uma saca de café. E hoje dar uma saca de café significa um presente gigantesco, por volta de R$ 2.400 lá na região. Eu vou te dar uma saca de café. Aí você fala assim: tá bom, eu vou levar, mas eu queria mesmo levar era a palha. Eu quero é a palha. Quando você começa a olhar e querer as bênçãos de Deus no lugar de Deus, é como você querer a palha do café no lugar do café de qualidade. É como você querer o secundário no lugar do primário. Então, ter o Senhor é a melhor bênção que o homem pode ter, e Ele se colocou à disposição nossa. Ele se deixa achar por aqueles que o procuram. Então procure o Senhor, busque o Senhor enquanto se pode achar, deleite-se nele, alegre-se nele, viva nele. Porque quando você vive nele, ainda que as circunstâncias venham contra você, ainda que as circunstâncias venham para machucar você, você sofrerá por um momento, mas de repente você se lembrará que aquele que domina todos aqueles que lhe machucam, ele é como a sombra ao meio-dia, ele não lhe desampara, ele está presente, ele é o seu Senhor, e ele já lhe garantiu para a vida eterna. Aprenda a descansar no Senhor, a se alegrar no Senhor, não nas coisas do Senhor, mas no Senhor, consequentemente nas suas coisas. John Piper, um pastor batista americano, ele usa uma expressão muito interessante, chamando a atenção para um perigo que acontece com a gente dentro do culto.
Ele diz assim: tenha cuidado para que o sentimento da adoração, aquele momento em que os instrumentos estão cantando, tocando, e as pessoas estão aqui dirigindo, e você está cantando, para que você não goste mais dessa adoração do que do adorado. Ah, mas é possível? É quando eu fico contrito no momento da adoração, mas quando vai ler a palavra do Senhor eu fico disperso. Então significa que o momento da adoração para mim é melhor do que o adorado, porque quando eu leio a palavra é o adorado falando. Até mesmo nisso, as coisas criadas por Deus não podem ser iguais ou superior a Deus. Deus é o nosso centro. Quando eu erro o alvo, quando eu coloco a minha maior alegria nas coisas criadas por Deus, ainda que boas, ainda que agradáveis, e não no Criador, eu estou sendo idólatra. Eu estou idolatrando aquilo criado. Então tenha prazer no Senhor, tenha afeto por Jesus, queira o Senhor Jesus. É por isso que quem tem afeto no Senhor Jesus, ainda que recebesse uma proposta de um emprego para começar a semana que vem, ganhando o maior salário do país, com muitos benefícios, preferiria que Jesus voltasse antes, para estar para sempre com Ele, porque aquele que tem deleite no Senhor ama a vinda de Jesus, e por isso canta: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Então esse segundo versículo aqui, o fundamento para que você seja feliz, o primeiro aspecto é justamente a questão do seu afeto para com o Senhor, quando Ele domina o seu coração. O segundo aspecto desse fundamento é a mente dominada. É quando Deus domina a mente. Primeiro, Deus domina o coração. E, consequentemente, Deus domina a mente. E Ele diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei, o quê? Vamos de novo? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Qual assunto impera na sua mente durante o dia e durante a noite? O que você mais pensa? Você pensa no governo atual, para compará-lo com outros? Você pensa no poder judiciário? Você pensa nos preços das coisas? Você pensa no seu trabalho? Você pensa na sua família? Tudo isso é possível e deve acontecer na nossa vida. Mas o que domina o seu coração como pensamento? O que domina o seu coração como pensamento? Meditar é manter na lembrança o que foi lido anteriormente. É trazer de volta para extrair tudo o que o texto oferece. Meditar é como conversar consigo mesmo. Conversar consigo mesmo dentro de um destrinchar daquilo que você leu. Sabe, a maioria dos meus sermões são preparados na meditação. Então eu escolho o texto, eu leio o texto 1, 2, 3 vezes, e antes de sair para a minha pesquisa, em todo lugar que eu estou, principalmente à noite, e às vezes por volta aí da madrugada, quando eu acordo, eu começo a meditar o que aquilo serve para mim, o que aquilo tem princípio para mim, e nessa meditação eu vou sendo enriquecido com esta palavra, e ela vai tomando vida no meu coração. Eu vou começando como que se eu estivesse resmungando, né? Certa feita tinha levado a Damares numa consulta médica, e eu estava pregando a saída, né? Saí pelo elevador, um prédio bem grande, tinha um local, e eu fiquei ali, e aí eu estava olhando para a cidade, enquanto Damares estava lá para consulta, e eu comecei a pregar o sermão de domingo, né? Aí quando eu assustei, estava passando gente perto de mim, que o pai falou assim: esse moço não está muito bem de cabeça não, falando sozinho, né? Deve ser por isso que está aqui, está no neurologista, deveria estar no psiquiatra, não no neurologista, porque está meio ruim um negócio para ele aqui. Mas meditar é como se você começasse a murmurar, ou seja, resmungar, conversar com você mesmo, conversar com a sua própria alma. Lembra que Davi fez isso? Salmo 103.
que ele disse lá? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Por quê? Porque Ele é quem cura, Ele é quem perdoa, Ele é quem sara. Ele começa a falar com Ele mesmo aquilo que Deus faz com Ele mesmo. É meditar. Isso é meditar. Meditar é quando você começa a extrair os nutrientes espirituais da palavra. É quando você começa a colocar a sua vida naqueles pontos da palavra, ou a palavra nos pontos da sua vida. E você começa a perceber o que Deus fez lá e o que Deus faz aqui, a maneira como Ele vai envolvendo a sua vida, e a sua confiança vai crescendo, e você vai descansando no Senhor. Você vai se alimentando da palavra, você vai enriquecendo-se da palavra. E a meditação é um instrumento que Deus usa para tirar do intelecto o que você aprendeu e julgar para o seu coração, para transformar a sua natureza. É na meditação da palavra que ocorre essa metamorfose. Quando você começa, vai enchendo a sua cabeça de conhecimento, mas se você não jogar para o coração, você fica um conhecedor, um expert nas escrituras sagradas, porém só de intelecto. É preciso que desça ao coração e molde a vida. Então o que está dominando o seu coração é a palavra de Deus. Claro que você precisa pensar em outras coisas, mas o que está dominando, o que mais vem à sua mente? Eu estou olhando hoje, as coisas estão muito caras, gasolina agora deu uma alta gigantesca. Aí eu vou parar e vou pensar assim, tem até um cântico do texto bíblico: ainda que a figueira não floresça, ainda que eu não tenha carro para andar, e se piorar e o busão também não der, se não tiver dinheiro para bicicleta, e se o supermercado quebrar, a sogra já quebrou, né? Eu, o quê? Me alegrarei no Senhor. Por quê? Porque o Senhor é o dono do supermercado, do açougue, do açougueiro, do empresário, do Luiz Inácio Lula da Silva, nosso presidente, dos seus ministros, do poder judiciário, do governadores dos estados, dos prefeitos, dos vereadores, do seu vizinho e da sua vida. Para que eu vou lançar no político ou lançar na economia a minha segurança, se eu posso lançar no Senhor? Então eu faço esse link e começo a meditar nesse poder dominador de Deus. Deus domina os dominadores, Deus governa os governadores, Deus impera sobre os imperadores, Deus reina sobre os reis. Ele é Senhor da pior nação ditadora que existe. Ele põe no trono quem Ele quer, Ele tira do trono quem Ele quer. Eu não preciso ficar preocupado com isso. Isso deve ser a meditação da minha vida. O meu Senhor é meu Pai, e o meu Pai é Senhor dos senhores, dos opressores. Ele é Deus supremo, e eu trago isso na minha mente. Na sua lei medita de dia e de noite. Agora eu vou, dentro desse prazer no Senhor, eu vou caminhando na direção que Ele quer que eu caminhe. Agora, não mais numa exigência amedrontadora, mas prazerosa, em que eu olho e digo assim, não para mim mesmo, porque eu sei que a minha vontade é má, não é boa, é impura, mas eu digo sim para o Senhor e tenho prazer nela. Deixa eu só contar uma experiência. Esse mês que passou foi um mês bastante exigido nas correrias, né? Na verdade, nós trabalhamos os 31 dias do mês, não tiramos folga, com exceção de algumas horas no dia, mas trabalhamos. E sexta-feira eu estava muito cansado. Eu tinha ido à Vitória,
na quinta para uma reunião, depois voltei na sexta para fazer visitas a irmãos que estão hospitalizados, e eu estava cansado, e antes de sair eu queria vir na reunião de oração, lógico, mas pensei assim, eu estou tão cansado, não cogitei ficar em casa, mas falei, estou tão cansado, mas quando cheguei aqui, tinha uns irmãos abençoados aqui, e nós fizemos uma reunião, e aí eu me sentei aqui para orar com o irmão Evandro, e aí enquanto a gente conversava um pouquinho para orar sobre os pedidos, eu comecei a ouvir os irmãos orando. Que delícia! Um povo unido na presença de Deus, clamando o Senhor, tudo em nome do mesmo Jesus, ao mesmo Deus, e tudo com a mesma fé. Saí renovado, nem queria ir embora mais, estava tão bom. O que domina o seu coração? O que domina a sua vida? Quando a minha mente está ocupada com Deus de dia e de noite, certamente as minhas decisões serão dirigidas por Ele. E serão decisões acertadas. E serão prazerosas. Porque a minha mente é dominada pelo Senhor. O meu coração é dominado pelo Senhor. A afeição. A minha mente é dominada pelo Senhor. Obediência. E eu encerro. Não basta saber sobre Jesus. É preciso amá-lo, não 90% com seu coração, do seu coração, não com 99% do seu coração. O que Deus exige é que você o ame de todo o seu coração, de todo o seu coração. Eu queria parar aqui agora e apelar a você. Eu não sei como está a sua vida espiritual, eu não sei como está o seu relacionamento com Deus, eu não sei como está a sua afeição pelo Senhor, eu não sei como está o seu coração, mas eu queria que você agora parasse um pouquinho e pensasse. Hoje o Senhor se dá a você. Hoje você pode buscá-lo para essa afeição. Senhor, eu preciso de um conserto no coração, porque o meu coração tem que ser o teu trono. Tu precisas dominar a minha vontade de tal maneira que eu queira estar com o Senhor. É por isso que nós estamos buscando o avivamento. Eu não estou aqui buscando avivamento, aquele avivamento de ficar 3 semanas em oração contínua aqui no templo, 24 horas por dia. Se Deus der isso também, aleluia, amém, a gente recebe porque vem de Deus. Mas o que eu quero é que você e eu tenhamos tanta sede de Deus, tanta fome de Deus, tanta afeição por Deus, que a gente não pode nem ouvir alguém com a Bíblia aberta, que a gente quer se aproximar, a gente quer ouvir a voz de Deus, a gente quer conversar sobre a palavra de Deus, a gente quer estar na presença de Deus. Em nome do Senhor Jesus, peça ao Senhor um novo tempo para a sua vida, de alegria no Senhor. Conte a Ele as suas mazelas, as suas dificuldades. Eu conto, eu falo para Ele: Senhor, tem dia que está difícil, a carnalidade quer imperar. Às vezes me pego em pensamentos, ou às vezes em palavras, ou às vezes em ações, e isso me entristece, porque eu não quero, mas isso vem, mas eu quero mais do Senhor. Então eu quero clamar a você hoje. Eu tenho lutado por você e por mim, por nós, para que nós sejamos deleitosos em Deus, tenhamos prazer no Senhor, alegria no Senhor. O afeto para com Deus nos faz querer o seu domínio constantemente na nossa mente, e isso gera um amor por Ele,
E quanto mais amor eu tenho por Ele, quanto mais afeição eu tenho por Ele, mais eu penso nele, medito nele. Quanto mais eu medito nele, mais prazer nele eu tenho. É algo que vai promovendo no outro o crescimento. É parecido com o pecado e a perda da alegria da salvação. Você começa a perder a alegria em Deus, você começa a pecar. Quanto mais você peca, mais você perde a alegria em Deus. É a mesma coisa. Quanto mais eu medito na palavra de Deus, mais afeição eu tenho pelo Deus da palavra. Quanto mais afeição eu tenho pelo Deus da palavra, mais a sua palavra domina o meu pensamento. Faça do seu coração o trono de Deus e a sua mente cativa ao Espírito Santo, para que Ele seja glorificado quando alguém olhar para você e dizer: o que leva esse jovem, o que leva esse senhor, o que leva esse ancião, o que leva essa criança ou adolescente a abrir mão dos prazeres do mundo e sentir tanta alegria e tanto prazer no Senhor? Isto conduz à glória por nome de Deus, porque Deus será glorificado à medida em que eu tenho afeição por Ele e me submeto a Ele. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos ainda no início do ano de 2025, faça desse ano um marco na sua vida espiritual. Tenha prazer no Senhor, tenha prazer na palavra do Senhor. Deixe que Ele domine o seu coração, a sua vontade, que a sua vontade seja toda a respeito de Deus. Que você ore assim, eu tenho orado assim: Senhor, eu quero querer o Senhor. Às vezes, se eu falar eu quero o Senhor, eu estou pecando, porque naquele momento não estou querendo, eu falo assim: eu quero querer o Senhor. Eu quero que você queira o Senhor. O meu desejo é que esse local seja pequeno, para comportar os moradores deste bairro, que sejam tocados e transformados pelo poder de Deus, cheios do Espírito Santo e de alegria no Senhor, e queiram glorificar o Senhor juntos aqui, e depois se espalhem para que Deus seja glorificado em nós. Deus nos abençoe rica e poderosa.